Acredite, você é mais forte do que pensa e mais capaz do que imagina. O impossível só dura até alguém decidir enfrentá-lo. Seja essa pessoa. Você já notou que mesmo quando algumas pessoas se esforçam para acertar na vida, algo sempre parece fora do lugar? Elas perseguem dinheiro, prestígio, posição, mas por dentro continuam sentindo um vazio. E a razão é clara, embora muitos a ignorem. Estão edificando sobre solo instável. O mundo te ensina a buscar realizações, mas a verdadeira inteligência começa com uma questão básica. Qual é o seu alicerce? Se a sua resposta não for Deus, todo o resto cedo ou tarde colapsa. Napoleon Hill afirmava que o pensamento tem poder criador, mas até a mente precisa estar firmada em um propósito maior. Sem um norte espiritual, seu raciocínio pode ser potente, mas também destrutivo. E é nesse ponto que entra o princípio mais esquecido da caminhada rumo à realização: colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é um sermão religioso, é estrutura de existência. É o fundamento sobre o qual tudo é edificado: finanças, bem-estar, relações, escolhas. Quando Deus assume o primeiro lugar, suas prioridades se reordenam. Você deixa de correr atrás do que é vazio. Para de implorar por aceitação. Passa a ouvir mais sua intuição. Ou melhor, a voz sutil de Deus, sussurrando direção. E aqui vai uma reflexão para você. Você sente que está ajustando sua vida com o que Deus deseja para você ou apenas com o que o mundo exige? Não subestime a importância dessa resposta. Ela pode ser o marco que separa viver no automático ou caminhar com sentido. Colocar Deus em primeiro lugar te fornece uma base sólida para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro te empurra na direção contrária. Você começa a abandonar vícios, não por obrigação externa, mas porque sua essência já não aguenta mais o fardo daquilo que te acorrenta. Você cuida do seu corpo não por orgulho, mas por entender que ele é morada do espírito. Você busca serenidade não em lugares ruidosos, mas na quietude da presença de Deus. E se você ainda acha que isso não se conecta com êxito, dinheiro ou crescimento, repense. Quantas pessoas você já viu com recursos, fama, influência, mas que vivem perdidas, sem rumo, sem tranquilidade, sem sentido? Agora pense, quantas pessoas você conhece que colocam Deus no centro da existência e mesmo nas batalhas seguem fortes com uma força que inspira? Essa é a distinção, e é isso que raramente te contam. O êxito genuíno começa de dentro para fora. A prosperidade visível é só o reflexo de uma riqueza que já vive no íntimo. Quer crescer? Alimente a raiz. Quer resultados? Fortaleça a estrutura. Não adianta ter uma mente iluminada e um espírito apagado. Napoleon Hill também dizia: um homem que não consegue dominar a si mesmo jamais conseguirá liderar algo que valha o esforço. E aqui vai mais uma provocação. Quem governa sua vida, seu orgulho, sua inquietação, os julgamentos alheios, ou você já entregou as rédeas a Deus? Pausa por um instante. Feche os olhos, inspire profundamente e questione-se: estou construindo minha vida com Deus ou apenas tentando encaixá-lo nas lacunas quando tudo já deu errado? Porque há uma imensa diferença entre colocar Deus em primeiro plano e tratá-lo como último recurso. Um é confiança, o outro é desespero. Talvez você esteja aqui hoje não por acaso, mas porque esse é o momento de redirecionar sua jornada. Talvez esse conteúdo seja o empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar: eu quero ser teu alicerce, não teu plano de emergência. Se essa mensagem já começou a provocar algo dentro de você, compartilhe sua história. Às vezes, o seu testemunho é exatamente o que alguém precisava ler hoje. Fique comigo, pois na próxima parte vamos mostrar como hábitos cotidianos guiados por fé e intenção constroem uma trajetória real de prosperidade.
sem fórmulas milagrosas. E claro, vamos nos aproximar do costume mais impactante de todos, mas isso só no desfecho. Você está preparado? Já percebeu como a vida parece empacada quando a mente está dividida? Você quer seguir uma direção, mas a hesitação te paralisa. Você até sabe o que precisa ser feito, mas a falta de decisão te mantém no mesmo lugar. A maioria não falha por ausência de força, mas por excesso de confusão, ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. E por isso, colocar Deus no centro muda tudo. Quando ele ocupa o lugar principal, o caos perde o domínio. A lucidez começa a surgir. Você começa a perceber além do que é óbvio, sente serenidade antes de escolher. E aquilo que te deixava confuso, agora mostra o rumo. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte elevada de entendimento acessível àqueles que aprendem a calar a mente e escutar algo além do ego. A Bíblia já tinha revelado isso em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Isso é clareza, isso é sintonia, isso é fé em movimento. Porque fé genuína não é inércia, não é aguardar que Deus faça tudo sozinho. É crer e continuar agindo. A diferença entre decidir por conta própria e decidir com Deus é enorme. Imagine duas pessoas. Uma age por impulso, receio ou ansiedade. A outra se aquieta, ora, espera e então avança com segurança. Qual delas você acredita que está mais apta a prosperar de modo duradouro? O mundo hoje ensina a correr, mas Deus quer te ensinar a perceber. E quem percebe, escolhe melhor. Evita caminhos fáceis, diz mais não do que sim. Evita armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. O resultado? Menos erros, mais foco e conquistas com menos desgaste. Não confunda silêncio com imobilidade. Talvez hoje você esteja num período em que parece que nada anda. Você ora, busca, se esforça e tudo parece parado. Mas às vezes, Deus se cala não por estar distante, e sim porque está te treinando para escutar. O silêncio também é resposta. O silêncio também é preparo. Muitos desistem nesse estágio. Desistem porque querem ruído, movimento. Mas sabedoria autêntica costuma surgir nas horas calmas. Como dizia Napoleon Hill, grandes feitos nascem de grandes silêncios. Então, se você está atravessando um tempo de quietude, não fuja disso. Use-o para se alinhar, para orar com mais profundidade, para escutar mais e falar menos. Porque quando a clareza chegar, você vai saber, é o momento de agir. Um exemplo prático, a escolha que determina o rumo. Pense em quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus. Relacionamentos, negócios, amizades, despesas. Agora reflita. Quantas vezes você só lembrou dele depois que tudo deu errado? Esse é o padrão que precisamos quebrar. Deus deseja participar do início, não apenas corrigir no final. Se isso tocou seu coração, comente. Quero começar a decidir com Deus, não só correr até Ele depois. Esse simples gesto de escrever pode ser o ponto de mudança e talvez inspire alguém que esteja lendo agora. Quem caminha com Deus vive com menos barulho e mais direção. Quando Ele está em primeiro lugar, sua mente aprende a filtrar o que vem dele, o que vem do medo, o que é urgência falsa, o que é distração disfarçada. Você aprende a esperar, a decidir e entende que a paz é um dos sinais mais confiáveis que Ele nos oferece. Você já reparou? Muitas vezes o caminho certo não é o mais fácil, mas é o que traz uma paz que não se explica. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Você está pronto para andar com clareza? Não importa onde você esteja agora. Se sua mente está cheia de dúvidas, aflições ou pressões, saiba que Deus não é Deus de desordem. Ele é Deus de direção. Mas Ele só guia aqueles que estão dispostos a seguir. Então aqui está o convite.
Separe 5 minutos hoje para orar e pedir uma única coisa: discernimento. Não peça respostas ainda, peça clareza. Depois disso, fique atento. Os sinais virão. No próximo trecho, você vai entender como colocar Deus em primeiro lugar também transforma seus vínculos e as decisões que você toma com outras pessoas. E por que tantos fracassos financeiros e emocionais ocorrem por ausência de percepção espiritual nas alianças? Essa parte pode te poupar anos de dor. Se estiver preparado, escreva: "Quero viver com clareza", e compartilhe essa mensagem com alguém que anda perdido. Talvez isso seja o farol que a pessoa precisava encontrar. Já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu verdadeiro chamado? Se sim, saiba que você não está só. E isso não é apenas uma frustração comum. Muitas vezes é um alerta do alto. Porque quando Deus não está no comando da sua vida, há o risco de fazer escolhas equivocadas sobre pessoas, oportunidades, trajetórias. Mas quando Ele está no centro, até os seus laços começam a se transformar. Você passa a sentir desconforto com certos círculos. Começa a notar quando uma parceria não está em sintonia com seus valores. E aos poucos, a vida te ensina que prosperar também é ser preservado. Relacionamentos podem impulsionar ou arruinar. Napoleon Hill dizia: "Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive." Mas ele também alertava: essas pessoas afetam diretamente seu subconsciente. Ou seja, indivíduos negativos, invejosos, impulsivos ou sem direção contaminam seu pensar, drenam sua energia e atrasam seu avanço, tanto espiritual quanto material. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento, a habilidade de perceber no íntimo o que ainda não é visível aos olhos. E isso vale para tudo: acordos de trabalho, amizades antigas, laços amorosos, até os espaços que você frequenta. Você já sentiu um incômodo inexplicável perto de alguém e só depois entendeu que era Deus te alertando? Se sim, comente com um sim. Isso pode ajudar outras pessoas a identificarem esses sinais também. A escolha das conexões determina a velocidade da sua trajetória. Pessoas certas te impulsionam, pessoas erradas te travam. E a verdade é que muita gente estaciona na vida não por falta de fé ou capacidade, mas por estar caminhando com quem não deveria. Deus te ama tanto que às vezes permite que certos vínculos se rompam, mesmo que machuque, apenas para te livrar de algo que lá na frente te destruiria. Não tema as perdas. Se Deus está afastando alguém da sua vida, é porque tem algo melhor, ou porque aquela presença te tirava da rota. A porta que se fecha, o laço que se rompe. Nem toda abertura é bênção, e nem todo encerramento é derrota. É necessário aprender a distinguir o que vem de Deus e o que é só tentação disfarçada de oportunidade. Napoleon Hill observou que os maiores tropeços financeiros das pessoas bem-sucedidas sempre aconteceram quando ignoraram o instinto. E sabe como Deus fala com você? Pela intuição, pela ausência de paz, por meio de pessoas que te confrontam com amor, por tudo que não flui. Se você está forçando algo que não se conecta com sua essência, pare. Deus nunca te conduzirá por caminhos onde Ele mesmo não caminha contigo. Como incluir Deus nas suas decisões do dia a dia? Aqui vai um pequeno costume que pode transformar suas escolhas. Antes de qualquer decisão importante, ore. Depois da oração, escute. Após escutar, observe os sinais. Em seguida, haja com firmeza. E se ainda houver dúvida, faça a pergunta que elimina qualquer incerteza: isso me aproxima de Deus ou me distancia dele? Se a resposta for afasta, você já sabe o que fazer. Você está pronto para se libertar do que te atrasava? Talvez hoje Deus esteja te chamando para concluir ciclos, romper laços que te estagnam, reavaliar quem caminha ao seu lado.
e isso pode doer. Mas às vezes, a dor do corte te livra da dor do colapso. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está insistindo numa parceria, num namoro ou num ambiente que o sufoca. E comente: quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode ser sua oração de hoje. Chegamos ao ponto mais essencial de tudo que abordamos até agora. E talvez você já tenha percebido uma verdade sutil, presente o tempo inteiro. Não se trata apenas do que você faz, mas de com quem você está quando faz. Não é só sobre práticas, é sobre intenção, alinhamento, presença. Você pode ter uma rotina eficiente, pode devorar livros, levantar cedo, trabalhar intensamente, aplicar táticas. Mas se Deus não estiver no centro, tudo isso se torna fardo. E mais cedo ou mais tarde, vem o esgotamento, a frustração, o vazio. Napoleon Hill dizia que a fé é o início de toda realização, mas hoje entendemos ainda mais. A fé precisa ocupar o lugar mais alto da sua vida. Quando Deus está no topo, o resto da escada se ajusta naturalmente. O verdadeiro sucesso é integral: espírito, emoção e propósito. Paz, clareza, conexões verdadeiras, decisões firmes, progresso com sentido. Nada disso é por sorte. É resultado de uma vida ancorada em algo maior. Você já conheceu alguém com muito dinheiro, mas com o coração em pedaços? Já viu pessoas famosas perdidas no vazio interior? Gente que conquista muito, mas não sabe o que fazer com o que tem? Isso acontece porque a vitória construída distante de Deus é frágil. Não resiste às tempestades, não sustenta a alma, não traz significado. E por isso, o hábito mais transformador que você pode desenvolver diariamente não é apenas orar, nem só trabalhar, nem simplesmente pensar positivo. É viver com Deus no centro, no núcleo dos seus pensamentos, no início do seu dia, no coração das suas metas, no comando das suas escolhas. Um exemplo prático de transformação real. Imagine acordar e, antes de olhar o celular ou pensar nas obrigações, você fecha os olhos e diz: Senhor, conduza meu dia, alinhe minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas essa atitude muda tudo, porque você não está apenas começando o dia, está entregando a liderança. E quando Deus dirige, até os atalhos desaparecem, porque Ele mostra o caminho correto, mesmo que seja mais longo. Esse pequeno gesto, repetido todos os dias, vai construindo uma estrutura interior que te blinda da pressa, da comparação, da ambição desmedida, da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção, que nem toda chance vem de Deus, e que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. Se você decidir colocar Deus em primeiro lugar a partir de hoje, vai cometer menos erros, vai se recuperar mais depressa, vai crescer com mais firmeza, vai atrair as pessoas certas, vai prosperar com leveza, porque Deus não quer apenas que você alcance o sucesso, Ele quer que você vença com sentido, com propósito, com identidade, com paz. E é exatamente isso que diferencia quem apenas conquista de quem se torna uma pessoa transformada. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: a partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, se for escrita com sinceridade, tem mais força do que você imagina. Compartilhe essa mensagem com alguém que está correndo demais e esquecendo o essencial. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para realinhar uma vida. E se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se agora. Aqui não se fala apenas sobre sucesso. Falamos sobre viver com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita, é um modo de viver. E quem escolhe viver assim, colhe os frutos. Porque o restante se organiza. Porque aquilo que vem dele, ninguém tira. E porque o que começa com fé sempre termina em vitória. Que essa mensagem seja mais do que um roteiro.
que ela seja um divisor de águas na sua vida.